Olá, tudo bem? Vamos aos destaques desta edição. Cidade da região realiza o sorteio de apartamentos de um conjunto habitacional. A empresa de serviços de transporte Uber afirmou que hackers roubaram dados de milhões de clientes em todo o mundo. 19 cidades da região terão o sinal analógico desligado nesta quarta-feira. E aumenta o número de mulheres vítimas de infarto. E veja também. Você tem vontade de abrir seu próprio negócio? Conhece alguém que queira? Tá em tempo de ligar e avisar, que nós vamos passar já as dicas do Luiz Eduardo Zogaib, que é consultor de estratégia de negócio do Sebrae e está aqui hoje para dar todas as dicas para você, hein? Já. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. A empresa de serviço de transporte Uber afirmou que hackers roubaram dados de milhões de clientes em todo o mundo. O caso aconteceu no final do ano passado, mas só agora as informações vieram à tona. A empresa Uber confirmou que hackers roubaram os dados de 57 milhões de usuários do serviço de transporte em todo o mundo no final do ano passado. Entre esses 57 milhões de usuários, há 600 motoristas cujos nomes e números de carteira de habilitação foram hackeados. Os dados dos usuários, assim como seus e-mails e números de telefones, também foram roubados. A empresa afirmou, no entanto, que a informação sobre os trajetos realizados, os números de cartões de créditos e contas bancárias, os números de seguridade social e datas de nascimento dos usuários foram preservados. De acordo com a agência Bloomberg, o Uber teria pago $100 mil aos hackers para que destruísse as informações sem divulgar aos usuários ou aos motoristas cujos dados estavam em risco. A Uber afirmou que 2 pessoas de fora da empresa tiveram acesso aos dados dos usuários que estavam hospedados em um serviço terceirizado. O executivo da empresa disse que os responsáveis já foram identificados e que a Uber já se certificou que os dados obtidos foram destruídos. A empresa, porém, não informou se existem brasileiros na lista de usuários que tiveram os dados violados. E 19 cidades da região terão o sinal analógico desligado em 29 de novembro, na próxima quarta-feira. Após essa data, só será possível assistir a programação da TV aberta por meio da TV digital. Sim, é isso mesmo, o período está se esgotando. E para falar conosco a respeito desse assunto, estamos aqui com a Alessandra Maruti, que é consultora regional do Seja Digital. Olá, Alessandra. Como que a pessoa pode identificar se o sinal dela é digital ou analógico? Olha, é muito simples. Primeiro tem que olhar os televisores mais antigos, que são aqueles fabricados antes de 2010, ou os de tubo, já precisam do conversor externo para fazer pegar o canal digital. E também tem uma dica muito fácil, né, para o usuário em casa. Olhar se está aparecendo o A, se estiver aparecendo o A de analógico, tem que trocar, tem que colocar o conversor e a antena na casa para poder continuar assistindo, né? E também outra dica é ver se o canal está pegando. Então, por exemplo, no caso da Novo Tempo, canal 15, se estiver aparecendo 15 redondo, é porque é analógico. Aí se estiver aparecendo 15.1, é porque a TV já é digital. E quais são as maiores dúvidas da população? É justamente essa, Gisele. Primeiro que a gente passa nas casas, às vezes a pessoa não sabe se a TV dela precisa ou não de alguma preparação para isso. Então, assim, a principal dúvida é essa. E a segunda principal dúvida que nós temos também é se as pessoas têm direito ao kit gratuito da Seja Digital. Então, é a segunda dúvida também. Então, assim, esses kits, eles são distribuídos para as famílias de baixa renda, inscritas nos programas do governo federal, sejam eles Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Pronatec, Cartão do Idoso, Renda Mínima, são 20 programas do governo federal. Então, como são vários programas, a gente sugere para o telespectador para ele entrar em contato com o nosso número 147, que aí lá é um número gratuito, ele consegue verificar se ele tem direito ou não ao kit conversor gratuito, com a antena. E o que acontece com quem não tiver a TV preparada para receber então o sinal digital?
vai ficar sem TV, né? Vai ficar um chiado. Então, assim, a gente está na reta final, por isso a gente está aqui fazendo um trabalho de intensificação aqui no Vale do Paraíba, de comunicação, para dizer para as pessoas que é preciso tomar uma providência, ou seja, buscar informação para ver se ele tem direito ao kit gratuito, pelo nosso número 147 ou pelo site sejadigital.com.br/kit, ou adquirir um kit conversor e antena. Então, a providência tem que ser imediata, né? E se a pessoa tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição com a nossa equipe, inclusive nos CRAS. Nós temos equipe de promotores nos CRAS, que são centros de assistência social dentro dos municípios aqui do Vale do Paraíba. Então, se a pessoa precisar de qualquer consulta, também nós temos os nossos promotores, além dos números convencionais, que é o canal de comunicação que nós temos oficial. Muito obrigada pela entrevista, Alessandra. Lembrando então o telespectador que ainda há tempo de instalar o conversor digital. Segue o repórter setorial. Um levantamento feito pela Federação de Bens e Comércio de São Paulo mostrou que os juros pagos pelas famílias brasileiras aumentaram 36% entre 2013 e 2016. Em meio à crise econômica, o mercado brasileiro de crédito sofreu grandes impactos. Entre os anos de 2013 e 2016, o saldo das operações de créditos livres para pessoas físicas caiu. Houve um recuo de 13%. Isso aconteceu porque os brasileiros tiveram menos créditos disponíveis em razão da situação financeira instável de cada trabalhador. Mas, embora o volume de empréstimos tenha caído nesse período, a taxa média efetiva de juros cresceu mais de 16 pontos percentuais, passando de 42,9% em 2013 para 59,2% no ano passado. Com o aumento das taxas de juros, a consequência foi que anualmente o valor pago pelas famílias, apenas a título de juros, passou de 212 bilhões em 2013 para mais de 288 bilhões de reais em 2016, um aumento de 36% em termos reais, e que corresponde a uma despesa extra de 76 bilhões e 300 milhões de reais. As consequências são em cadeia, porque os juros altos diminuem o poder de compra das famílias brasileiras e isso afeta diretamente a economia como um todo. O volume de juros alcançou índices tão elevados nos últimos anos que o pagamento de juros em termos individuais representou um dos maiores itens das despesas das famílias, superando custos anuais com saúde, educação e vestuário. Para a Federação de Bens e Comércios de São Paulo, o alto custo do crédito no Brasil é consequência das altas taxas de juros praticadas no país. E essas altas taxas têm a ver com o descontrole das contas públicas, que se refletem em uma dívida gigantesca. A boa notícia é que, mesmo com juros tão elevados, de acordo com a FEComércio, as famílias deram conta de controlar os gastos e a inadimplência no período. Aproximadamente 500 árvores caíram entre janeiro e outubro deste ano em São José dos Campos. A cidade tem 130 mil árvores e, de acordo com a prefeitura, esse número preocupa moradores, principalmente durante a estação chuvosa que recebeu entre janeiro até 10 de novembro. 5 mil pedidos de retiradas de árvores foram feitas, mas do total, 1.000 foram atendidos. Você fica agora com o comentário de hoje. Amigos, uma quarta-feira muito perigosa e delicada para a terceira juventude. Os deputados podem ceder ao lobby dos planos de saúde e liberar aumentos para aqueles que têm mais de 60 anos em seus planos. Um verdadeiro absurdo que vai burlar o Estatuto do Idoso, que impede esse tipo de majoração numa fase que as pessoas mais precisam da atenção médica. Ninguém está aguentando mais esse regime de arroxo. É o governo federal que vem com reforma previdenciária para não dar mais aumento razoável para aqueles que ganham mais de um salário mínimo, e é o governo estadual que vem com majorações também nos seus tributos, e os municípios, agora alguns deles introduzindo a tal da taxa do lixo, ou então fazendo aumentos bem inalcançáveis pela maior parte dos contribuintes no que diz respeito à planta imobiliária.
Há municípios pretendendo aumentar 12% ao ano até 2020. Não é possível aguentar toda essa carga de arroxo diante de um processo que aumenta o custo de vida e dizem que não. Mas a gasolina está subindo todo dia, o bujão de gás subindo toda semana. Não está dando para aguentar. Falhas nos hospitais estão em segundo lugar na lista de principais causas de morte no Brasil. A média é de 3 óbitos a cada 5 minutos. Dados do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar revelaram que 3 brasileiros morrem em hospitais a cada 5 minutos vítimas de falhas. São 829 mortes diárias que poderiam ter sido evitadas. O levantamento ainda aponta que os descuidos médicos ocupam o segundo lugar entre as principais causas de morte mais comuns no Brasil. Em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares, que matam 950 brasileiros todos os dias. Em terceiro lugar está o câncer, que faz cerca de 500 vítimas diariamente, seguido pelos homicídios e latrocínios, com 165, e os acidentes de trânsito, com 129 vítimas. As 302 mil mortes ocorridas em hospitais públicos e privados no ano passado foram decorrentes principalmente de erros de dosagem ou aplicações de medicamentos, uso inadequado de equipamentos e infecções hospitalares. O relatório afirma que essas causas não significam que houve negligência ou baixa qualidade no atendimento, mas não deixam de ser situações que poderiam ser evitadas. Dos 19 milhões de brasileiros internados em hospitais ao longo de 2016, 1.400.000 foram vítimas desses problemas, principalmente bebês com menos de 28 dias de vida ou idosos com mais de 60 anos. Além disso, o estudo revelou que pacientes vítimas dessas adversidades tiveram que ser submetidos a um tempo de internação 3 vezes maior do que o previsto inicialmente, o que gera um custo médio de quase 11 bilhões de reais. Cidade da Região realiza o sorteio de apartamentos de um conjunto habitacional. Eu conto para você no próximo bloco.